Olá, amigos e amigas do Agro Connection! Bom, estamos de volta para mais um vídeo trazendo atualizações sobre o clima e as condições das lavouras de soja e milho nos Estados Unidos. Bom, em muitos estados aqui do Cinturão do Milho faltam menos de 2 semanas para o início das operações de colheita. E você quer saber como estão as condições das lavouras e também as expectativas de produtividade com toda essa chuvarada nas últimas semanas? Bom, então já deixa o seu like e se inscreve no canal. O nosso grupo do WhatsApp já atingiu capacidade máxima com mais de 250 participantes e nós estamos organizando um grupo no Telegram para você que ainda não faz parte e tem interesse, pode ser adicionado ao grupo. Bom, mais informações vão vir, fique ligado e solta a vinheta! Bom, pessoal, vamos aos números do último relatório divulgado em 7 de setembro. Nesse momento, praticamente todo o milho, 95% a nível nacional, já atingiu o estágio de grão pastoso e 74% está em formação de dente. Também já temos milho em estágio de maturação, 21% a nível nacional. E em relação às condições das lavouras de milho, temos que 14% está em condições excelentes, 45% está em condições boas, 27% estão em condições razoáveis, 10% ruins e 4% muito ruins. E se nós compararmos ao ano passado, nessa mesma época do ano, nós tínhamos uma classificação muito parecida a nível nacional. E vocês aí devem estar se perguntando como que isso é possível, né, com relação a toda essa seca que houve aqui no cinturão do milho. Bom, a mudança recente no padrão de seca nesse verão, com as chuvas que foram recebidas nas últimas semanas na região, principalmente na região oeste aqui do Cinturão do Milho, melhoraram as expectativas de produtividade para essa safra. E, por exemplo, os produtores na região leste do Cinturão do Milho, eles estão bem otimistas com relação às produtividades de milho, com exceção aí, vamos dizer, para a Indiana, que teve um período de seca por muito tempo. Muitas espigas lá em Indiana, elas não estão tão pesadas quanto poderiam ser, mas, por exemplo, em Illinois e Ohio, as expectativas são de produtividades bem altas. E já para a soja, temos aí que 96% já atingiu o estágio de formação de vagem e 18% das lavouras já estão apresentando queda de folhas. Com relação às condições das lavouras de soja, temos que 11% em nível nacional está em condições excelentes, 46% estão em condições boas, 29% razoáveis, 10% ruins e 4% muito ruins. E quando comparamos ao ano passado, esse ano temos uma quantidade em condições boas ou excelentes maiores, mas novamente aí nada muito fora do padrão observado ao ano passado. Bom, com relação ao mercado, o preço do milho fechou nessa quarta-feira, 8 de setembro, a R$ 4,98 e a soja fechou a R$ 12,72, ambos aí com uma queda em relação à semana passada. E o dólar comercial fechou nessa última terça-feira a R$ 5,33. Bom, a nível nacional, a soja e o milho eles estão atingindo um estágio de maturidade fisiológica mais rápido do que a média aí histórica. Então, por exemplo, temos que na Dakota do Sul e na região oeste de Nebraska, faltam cerca de 2 semanas para o início das operações de colheita. E os grãos da Dakota do Sul estão até 2 semanas à frente do normal devido às altas temperaturas nesse verão. E as vagens se encheram bem no leste de Iowa com as chuvas recebidas recentemente. E, por falar em clima, nos últimos 7 dias tivemos chuvas por todo o cinturão do milho. As áreas em azul aqui no mapa que vocês estão observando receberam menos de 10 milímetros de chuva, enquanto que as áreas em verde receberam de 10 a 50 milímetros. Os destaques aqui vão para o Kansas, que recebeu acima de 50 milímetros, que são as áreas em amarelo aqui no mapa, e até 125 milímetros nessas áreas em laranja e vermelho. Outro destaque aqui vai para Minnesota e para Dakota do Sul,
que são estados que vêm enfrentando seca durante grande parte dessa safra, mas nessa última semana esses dois estados receberam quantidades razoáveis de chuva. Bom, vamos dar uma olhada aqui no monitor de seca. Houveram melhorias generalizadas nas Dakotas, em Nebraska, Kansas, Iowa, Minnesota e Wisconsin, em resposta, como eu venho falando aí, ao acúmulo de chuvas observadas durante as últimas semanas. E as acumulações de chuvas mais pesadas aqui foram na região nordeste de Iowa. Então, aproximadamente 32% das áreas de milho, o que é 5% a menos do que o reportado na última semana, estão ainda em algum tipo de estiagem, principalmente aí o norte do cinturão do milho. Já para a soja, também houve uma queda de 4% com relação à última semana, e temos agora que 28% da área total encontra em quadros de seca. Falando agora para a próxima semana, as temperaturas vão começar a cair com a chegada do outono aqui nos Estados Unidos, e só para vocês terem uma ideia, em Nebraska, essa manhã foram observadas as temperaturas mais baixas desde junho desse ano. Então vemos aí que as temperaturas estão caindo pela manhã, e as chuvas para a próxima semana não são muito, são menos de 5% aí nas Dakotas e em Nebraska, então veremos aqui poucas chuvas para as próximas semanas. Bom, e agora vamos falar de cada região, começando por Illinois, Indiana e Ohio. Lucas, é contigo! Olá, Fernanda! Olá, amigos e amigas do AgroConnection! Aqui na região leste do Corn Belt, a última semana foi de temperaturas mais amenas, como já estava previsto, com mínimas aí na faixa dos 12 a 16 graus e máxima abaixo dos 30. As maiores precipitações elas foram localizadas, chegando a 60 milímetros em alguns pontos específicos. Na região central de Illinois e Indiana, ficou na faixa dos 12 aos 30 milímetros, e na maior parte da região não passou de 12 milímetros de chuva. Para os próximos 7 dias, as temperaturas ainda devem ser amenas, mas no final de semana é para esquentar um pouco e as máximas vão passar dos 30 graus, o que é um pouco acima da média pro período aqui na região. Com relação à precipitação, nos próximos 7 dias não deve chover muito, não deve passar dos 12 milímetros aonde receber alguma precipitação. Agora focando no último relatório, o milho ele encontra-se em Illinois com 67% da área em condições boas ou excelentes, 26% razoável e 7% ruim ou muito ruim. Indiana 71% bom ou excelente, 22% razoável e 7% ruim ou muito ruim. E Ohio 72% bom ou excelente, 21% razoável e 7% ruim ou muito ruim. O milho já atingiu a fase de grão pastoso em 96% em Illinois e Indiana e 93% em Ohio, formação de dente em 83% da área em Illinois, 72% em Indiana e 73% em Ohio, e já atingiu a maturação fisiológica em 30% em Illinois, 15% em Indiana e 10% em Ohio. Para a soja, 65% da área em Illinois é considerada boa ou excelente, 26% razoável e 9% ruim ou muito ruim. Indiana, 67% bom ou excelente, 24% razoável e 9% ruim ou muito ruim. E Ohio, 64% bom ou excelente, 27% razoável e 9% ruim ou muito ruim. A soja atingiu a fase de formação de vagem em maior parte da área, variando de 97% em Indiana, 92% em Ohio, e já está atingindo a fase de senescência, perdendo as folhas, em 9% da área em Illinois, 15% em Indiana e 10% em Ohio. Carlos, conta para nós como está a condição das lavouras aí na sua região. Olá Lucas, amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta aqui direto do Kansas com novas informações para vocês.
Nos últimos 7 dias aqui pelo Kansas, as chuvas foram muito boas, principalmente na região leste do estado, região que produz mais soja e milho. Lembrando sempre que a região central e mais oeste produz um pouco mais de trigo. E o mesmo acontece para o Missouri, porém a chuva ela veio com um pouco menor de intensidade. Se estimarmos uma média, dá para dizer que choveu cerca de 70 milímetros no Kansas e cerca de 40 milímetros no Missouri. Por outro lado, Iowa teve apenas algumas pancadas isoladas mais na região norte, aquela região que vem sofrendo com a seca, e choveu cerca aí de 15 milímetros. E isso não é de todo mal, uma vez que Iowa recebeu boas chuvas, muito boas chuvas, diga-se de passagem, nas últimas 2 semanas. Para os próximos dias, a previsão é de sol, sem nenhuma chuva aqui para os estados do Kansas, Missouri e Iowa. Em relação ao milho que está na lavoura, 95% no Kansas já atingiu o estágio de grão pastoso, no Missouri 96% e Iowa 97%. Todos os estados aí muito próximo dos 100%. Em relação à formação de dentes, o Kansas já tem 76%, o Missouri 84% e Iowa 77%. No Kansas, 26% do milho já atingiu o estágio de maturação, no Missouri 31% e em Iowa 14%. Um exemplo é o milho aqui atrás de mim. Esse milho era o milho que estava em R4 há pouco tempo atrás, e aí essas últimas semanas que teve uma pequena estiagem em alguns locais do Kansas fez com que esse milho se adiantasse e atingisse a maturação mais rápido. Então é um milho que provavelmente a gente vai estar colhendo aí já na semana que vem. Em relação a condições das lavouras, no Kansas 54% está em estado bom ou excelente, 27% razoável e 19% ruim ou muito ruim. O Kansas vem aumentando essas áreas e isso é muito devido à estiagem que eu acabei de comentar. No Missouri, 64% está em estado bom e excelente, o que é muito bom, é 27% razoável e apenas 9% em ruim ou muito ruim. Para a Iowa, esses valores são de 60% bom ou excelente, e olha que a Iowa sofreu muito com estiagem, ainda tem números muito bons comparado aos últimos anos, 30% razoável e apenas 10% em estado ruim ou muito ruim. Já em relação à soja, 86% já formou vagem no Kansas, 88% no Missouri e 99% em Iowa. Em relação à senescência, no Kansas já temos 12% das folhas senescendo, no Missouri 4% em Iowa 10%. Em relação à condição dessas lavouras, o Kansas tem 57% num estado bom ou excelente, 27% razoável e 11% ruim ou muito ruim. Um pouco menos comparado ao milho, principalmente porque o milho se plantou antes aqui e a soja se plantou mais tarde. No Missouri, 61% está em estado bom e excelente, 32% razoável e 7% ruim ou muito ruim, e Iowa, 61% também, o mesmo número de Missouri, mesmo com toda a seca, mais uma vez lembrando, está com 61% em bom e excelente, 30% razoável e 9% em ruim ou muito ruim. Como eu já comentei, uma coisa para observar é que tanto para o milho quanto para a soja, o quanto a qualidade das lavouras caíram aqui no Kansas. Se pegarmos o relatório de 19 de julho, o Kansas tinha 74% das lavouras de milho em estado bom ou excelente. Agora esse número é de 54%, uma queda aí de 20%, ou seja, o Kansas teve uma largada muito boa, com boas chuvas e até um atraso no plantio, principalmente da soja, por causa dessas chuvas, mas começou a faltar água a partir da metade para frente do ciclo das plantas, tanto quanto para o milho quanto para a soja. A Iowa também teve uma piora comparada a julho, mas muito menor, né? E a gente sabe o motivo disso, foram aquelas secas e a falta de chuva que aconteceram há um mês atrás. Em compensação, o Missouri ele está muito próximo, conseguiu se manter ou até melhorou a condição das plantas de soja e milho nas lavouras. Alexandre, conta para nós um pouco mais aí do norte. Eu sei que a Dakota do Norte, por exemplo, recebeu boas chuvas nas últimas semanas. Como está a situação por aí? Olá Carlos, amigos e amigas do AgroConnection. A semana que passou aqui na região centro-norte foi de chuvas muito bem distribuídas nos 3 estados. Chuvas aí que variaram de 10 a 50 milímetros, ou seja, produtores não podem reclamar da umidade aí nos últimos 7 dias. Já com relação para a semana que vem, as chuvas devem diminuir, o que deve acelerar o processo de maturação das culturas. A gente tem aqui uma soja já chegando muito próximo da maturação fisiológica, então combinado com a falta de chuvas vai vir também as temperaturas mais amenas. Nós estamos vendo aí temperaturas próximas a 11 graus Celsius na parte da manhã e também à noite, praticamente não precisa mais usar ar-condicionado para dormir aqui no Nebraska pelo menos. Então, além das poucas chuvas, as baixas temperaturas chegando, pois como a Fernanda falou, o outono está chegando aqui no hemisfério norte. Para ser mais específico com relação às chuvas, Nebraska então quase nada, os volumes devem
não devem chegar nem mesmo a 5 milímetros para a maior parte do estado. Na Dakota do Sul as chuvas devem ser também de 5 milímetros, mas também bem distribuídas por todo o estado da Dakota do Sul, e na Dakota do Norte um pouquinho mais de chuva, aí, podendo chegar até 15 milímetros na parte leste. Agora falando do relatório especificamente, né, o milho praticamente com 100% da área já em grão pastoso, com relação à formação do dente chegando muito próximo aos 80% nos 3 estados, e a maturação também vem avançando bastante nos 3 estados, com Nebraska e Dakota do Sul um pouco à frente, aí, com 18% da área já chegando na maturação fisiológica. Com relação as condições do milho aqui na região centro-norte, Nebraska tem as melhores lavouras, sendo delas 64% entre bom ou excelente e apenas 14% ruim ou muito ruim. Esses números tiveram uma leve piora com relação à semana anterior, mas ainda assim muito bons para essa época do ano. Com relação à Dakota do Sul, os números estão mais estáveis, sendo a maior parte do milho em condição ruim ou muito ruim, sendo aí 45% dentro dessa condição. Já para a Dakota do Norte, temos tido aí uma melhora no quadro desse estado, mais uma vez essa semana aí diminuindo as porcentagens de área que se encontra entre ruim e muito ruim, agora aí reportando 43%. Se vocês lembram muito bem, chegamos a falar aqui em 53% de área ruim ou muito ruim, então agora 10% a menos com relação a esses valores. Já para a soja, também formação de vagens praticamente encerrada na região centro-norte, e a queda de folhas bem interessante de reportar, porque Nebraska geralmente planta mais cedo e está com 20% das áreas com queda de folhas, e as Dakotas aí chegando a 40%, 45% de áreas com queda de folha. Esse fator se deve a dois fatores, basicamente. O uso de cultivares de ciclo mais precoce nas Dakotas, já que a janela de crescimento é menor, e também a seca que esses 2 estados enfrentaram durante o ano contribui para uma aceleração aí do ciclo da soja. Falando agora das condições da soja aqui na região, Nebraska tem 67% da área entre bom ou excelente, Dakota do Sul 40% da área está ruim ou muito ruim, apesar desse valor expressivo, teve uma leve melhora na Dakota do Sul com relação aos números divulgados na semana passada. Já a Dakota do Norte também uma melhora considerável, nós agora temos 42% entre ruim e muito ruim e 42% também para condição razoável. Então a gente nota aí com as chuvas das últimas semanas uma melhora no quadro geral das culturas para a região centro-norte. Apesar dessa melhora, muitos produtores já consideraram ou já tomaram a decisão de cortar o milho para silagem, né? Aquele que poderia ser para grão acabou virando silagem, e também tem algumas considerações que a gente pode ver, recomendações de universidades sobre quando cortar a soja para forragem, em caso dessa não ser boa para rendimento de grãos. Fernanda, volto para ti, conta para nós como que está a situação aí na região dos Grandes Lagos. Bom, Alexandre, de volta aqui para Minnesota, Wisconsin e Michigan, temos que para enchimento de grãos, 97% em Minnesota já atingiu esse estágio fenológico, 91% em Wisconsin e 94% em Michigan. Já para formação de dente, temos 71% em Minnesota, 65% em Wisconsin e 61% em Michigan. E por fim, em termos de maturidade fisiológica, em Minnesota temos 18%, 7% em Wisconsin e 5% em Michigan. Se olharmos as condições das lavouras de milho, temos aí uma grande melhora em Minnesota. Se somarmos as condições boas ou excelentes, agora temos 37%. Primeira vez que esse número atinge aí a mesma quantidade também observada em condições razoáveis. E temos que 26% lá em Minnesota está em condições ruins ou muito ruins. Para Michigan e Wisconsin, temos aí que mais de 70% das lavouras lá se encontram em condições boas ou excelentes, em torno aí de 20% em condições razoáveis e menos de 10% em condições ruins ou muito ruins. Já para a soja, temos que formação de vagem atingiu 100% tanto em Minnesota como Michigan, e 97% em Wisconsin. Bom, com relação à senescência e quedas de folha de soja, temos dados de 25% em Minnesota, 27% em Michigan e 6% em Wisconsin. Se olharmos as condições das lavouras de soja, temos aí que Minnesota, 34% se encontram em condições boas ou excelentes, 40% em condições razoáveis e 26% em condições ruins ou muito ruins.
Para Michigan e Wisconsin houve uma queda aí nas condições boas ou excelentes, mas em torno aí de 70% ainda se encontra nesse quadro. Temos em torno de 20% em condições razoáveis e menos de 10% também em condições ruins ou muito ruins nesses dois estados. E se nós compararmos com a semana passada, tanto para a soja como para o milho, houve um aumento das condições boas ou excelentes em Minnesota, enquanto em Michigan e Wisconsin houve uma leve queda. Bom, como venho dizendo, as chuvas lá em Minnesota, elas estão ajudando a amenizar as secas enfrentadas no início da safra. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio aqui semanal do Agro Connection, e para se manter atualizado sobre a safra e também os primeiros dados de colheita nas próximas semanas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir as nossas redes sociais através do @oagroconnection. Você também pode nos acompanhar através do nosso site www.agroconnection.net. A gente fica por aqui, até a próxima semana e stay tuned!